Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Meus irmãos, desculpa minha voz, que eu estou um pouco gripada, então eu fico meio fanhosa, mas não é coisa que deixa de fazer as tarefas, né? E eu queria pedir a vocês, né, que eleve o pensamento a Jesus assim que vocês puderem, para que vocês possam receber exatamente aqui junto comigo, né? Os medicamentos do alto. Mas vamos começar o nosso estudo, meus irmãos. Saiu para nós o capítulo 20, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Saiu para nós, se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma leitura e já perguntando, né? E a gente depois comenta, né? Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que é o bom que receberá. Em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando servis desse axioma, não duvideis do que blasfemais. Se fosse um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais geralmente errados, porque aqueles que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a começou. Por que querereis? Pois que o mal não tivesse tempo de acabar o que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se restivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que não tinha direito? Ficai sabendo, pois que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços dos corpos, e que enquanto estiveste sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos, pois, sair pelo pensamento de vossa esfera estreita, e à medida que vos elevais a importância da vida material, diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, 1861. Bom, meus irmãos, vamos tomar aqui um pouquinho da nossa água fluida, né? Que ela ajuda também assim na voz, né? E é medicamento. Se vocês quiserem pôr, né, aí um copo de água enquanto vocês estiverem aí ouvindo, né?
porque nem sempre todos assistem até o fim. É cumprido, né? Mas quem sabe, quanto mais tempo vocês permanecer através do comentário, às vezes se for alguma coisa que vocês não compreendeu tão bem, à medida que a gente vai desenrolando o comentário, a gente vai compreendendo melhor, né? O que os benfeitores, que Jesus, através da sua bondade, veio fazer aqui na terra e que nós não aprendemos, mas que tem os bons, né, esses espíritos que nos ajuda a compreender melhor através do Evangelho, né, nas palavras do homem, né, agora. A gente às vezes pode falar assim mais profundamente, né? Porque Jesus não teve esse tempo de falar enquanto esteve aqui. Como todos já sabem, Jesus falava por parábolas. Então ele não tinha muito não teve muito tempo para falar de tudo. Então ele precisava falar a massa, né, ali. E o que Jesus mais buscou foi amparar, né, o sofrido, as pessoas em condições de sofrimento, né? Porque, na verdade, meus irmãos, a gente quando está em sofrimento, né, a gente sente necessidade de buscar nosso Pai um amparo, uma proteção, um socorro, né? Então a gente faz isso, né? Todos, né? E não é diferente do nosso pai e da mãe aqui da terra, né? Que quando a gente tem um problema, uma dificuldade, né? A criança, desde então, quando vai crescendo, né? Ela busca primeiro o colo da mãe, o colo do pai, né? Para poder se sentir amparado, protegido, né, aliviado na sua dor, porque a mãe, mas o pai, muitas vezes sopra, né, um machucado que cai, um machucado quando a gente cai, né, eles sopravam, né, eles tinham mania de soprar achando que aquilo aliviava. E olha só que o Evangelho fala para nós na noite de hoje, meus irmãos queridos. Nem tudo que a gente acha que está errado, que é complicado, está de fato errado, né? A gente às vezes pensa o contrário, que aqui, né, eles falam assim, olha, se fosse um homem de bem, que a gente às vezes quando vê uma pessoa assim falecer, né, a gente fala na nossa língua de espírita, né, que quando alguém desencarna ou falece, né, quando, de maneira geral, a gente costuma assim ficar buscando desculpa, né, para aquela pessoa não ir, como se a gente pudesse segurar, né, como se dependesse da gente, da nossa vontade, mas não é bem assim, né? Então, muitas vezes a gente fica fazendo comparações erradas, né? No caso aqui, ele fala de um homem de bem. Se fosse um homem mau, não teria morrido. O que o Evangelho fala para nós, cara, claramente, meus irmãos, que nós não estamos de tudo errado, né? Porque o homem bom, ele significa que acabou com o seu sofrimento, com seus acertos, né? Ele com seus acertos, com seus erros, ele vai crescendo, ele vai evoluindo e busca melhorar sempre, né? Então, o homem que já compreendeu que ele não está aqui na terra brincando, que ele está aqui a trabalho, que ele está aqui por bondade divina, né?
a fim de que ele possa buscar o melhor possível para ele. Só que ao invés da gente buscar o melhor possível para nós, para o nosso espírito, né? A gente busca para o nosso corpo, né? Nós vamos olhar sempre para o lado material, ao invés de olhar para o lado material, físico, do que olhar para o lado espiritual, né? E o lado espiritual, meus caros irmãos, é a verdadeira vida do espírito, né? Então nós podemos explicar o que? O espírito está na Terra encarnado, ele está buscando através da sua reencarnação melhorar o seu espírito. Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente percebe que não foi uma pessoa boa, a gente percebe que errou, a gente muitas vezes sente necessidade de quitar uma dívida, e essa dívida não é com Deus, é conosco mesmo, meus irmãos, porque Deus nos dá a oportunidade de buscar, de evoluir. Então, nós vamos aproveitar ou não, dependendo do nosso amadurecimento espiritual, né? E esse amadurecimento, ele implica no quê? No bem e no mal, né? Se eu sou bom, é porque eu já compreendi. É um exemplo mesmo que a gente está dando, porque na verdade eu tenho tanto defeitos quanto vocês mesmos, né? E eu estou aqui buscando melhorar. Então eu acho que o homem na Terra, ele está buscando se melhorar, né? Ele compreende um pouco melhor e vai buscar. O Evangelho vem explicar isso para nós. Então a gente vem buscar a ser melhor. Se eu sou um homem bom, eu já cresci, já evoluí, então necessariamente eu já não preciso mais ficar aqui, né? Eu vou buscar minhas férias mais cedo, descansar mais cedo, né? Tipo assim, nós não estudamos até a faculdade. A faculdade é o nosso término da nossa dificuldade em levantar cedo, né? Em ter que deixar tudo para poder estudar, né? Deixar tudo que a gente quer dizer, né? Se entregar somente aquilo, né? Então a gente tem essa condição, tá aqui na Terra buscando isso, né? Então, necessariamente, a gente procura, através dos nossos estudos na Terra, compreender melhor aquilo que nós vamos estar fazendo quando a gente se formar, né? Porque quando o espírito se forma, ele pode trabalhar, ele pode buscar, né? Ganhar seu próprio alimento. Então é isso que nós estamos todos aqui na Terra, buscando o nosso próprio alimento. Nós já estamos trabalhando, meus irmãos. Aliás, a gente pode fazer a diferença, buscar trabalhar, né? Buscar a liberdade mais cedo, buscar ser feliz de verdade, né? O espírito ser feliz. Nós precisamos de parar, meus caros irmãos queridos, de enrolar, né? Lembra quando a gente enrolava na escola? Muitos de nós perdiam o ano e teria que voltar novamente e fazer de novo, né? Aquele ano e era sofrido, né, meus irmãos? Sem falar que os nossos irmãos que continuaram, que esteve junto com a gente, que acertou melhor os testes que fez, ele vai na frente, né? Ele evolui mais depressa e o seu término é a garantia de um estadia melhor no plano espiritual, na eternidade, né? Então, senão a gente tem que voltar
né? Para buscar melhorar. E buscar melhorar significa ou ficar perdendo tempo, né? Que esse tempo é sagrado, que esse tempo não espera a gente, né? A gente vê pelo sentido que a gente vai ficando mais velho, vai embraquecendo a cabeça, vai diminuindo as nossas condições de raciocínio, vai diminuindo a nossa visão, vai diminuindo tudo. Quer dizer, o nosso corpo fica desgastado enquanto o nosso espírito permanece ainda naquela condição de atrasado, né? Então, quando a gente vai perdendo toda a nossa condição jovem, que a gente vai envelhecendo, meus irmãos, fisicamente, o nosso espírito está se renovando cada vez mais. É por isso que a gente fala que um sábio, né? O espírito de uma pessoa idosa é mais sábio do que o espírito de uma pessoa mais jovem, que aquela pessoa jovem ainda precisa amadurecer o raciocínio, precisa buscar crescer, evoluir espiritualmente e fisicamente, né? À medida que a gente vai crescendo fisicamente, nós vamos melhorando o nosso raciocínio, melhorando a nossa maneira de ser, de pensar as coisas, vamos sendo mais independente das coisas, né? Então vamos ser buscando a nossa liberdade. Então é isso que o Espírito está fazendo aqui na Terra, meus irmãos. Ele está buscando a sua evolução espiritual. E é essa evolução que vai falar se é um homem de bem ou um homem de mal. O homem de bem termina a sua evolução mais cedo, né? Não assim. Tem gente que fala assim, mas então eu vou ficar assim idoso e não vou evoluir? Uai, isso é que a gente aqui tem que buscar entender isso. Porque quantos de nós já ficamos idosos? Quantas vezes nós ficamos idosos aqui na Terra e voltamos ao plano espiritual e temos que retornar de novo porque nós não aproveitamos enquanto estávamos mais jovens, porque não buscamos amadurecer o corpo junto com o espírito, entendeu? Porque a gente sabe que uma pessoa idosa, ela é mais sábia. Preste atenção para vocês verem. Conversem com ela. Busque entender a vida através dos conselhos dela. Vamos sentar junto com os nossos avós, vocês mais jovens, e busca compreender. Se vocês não têm mais os avós de vocês, busca os outros idosos que também podem ser os nossos avós. Porque à medida que eles vão crescendo e vão envelhecendo, eles vão vão aprendendo a ser mais sábio, vai aprendendo não só com a vida, mas com o trabalho, não só com o trabalho físico, mas o trabalho espiritual, porque nós vamos desenvolvendo tudo, né? E muitas vezes a gente fica muito triste quando uma pessoa mais jovem desencarna mais cedo, né? E a gente fica arrumando desculpa e falando, era tão bonzinho, por isso que morreu. E aquele fulano que é mau, ou a gente costuma falar assim, o irmão dele que era mais ruim, e tá aí, né? Mas tá aqui por quê, meus irmãos? Porque esse espírito ainda precisa buscar mais. Enquanto que o irmão mais novo, que foi primeiro, ele terminou a sua experiência mais cedo,
porque foi-lhe programado uma experiência mais curta. E por que a experiência mais curta? Porque o espírito evoluiu um pouco melhor em outra existência. Então, ele veio para aproveitar aquele tempo que ficou aqui na Terra e terminar alguma tarefa que não terminou antes, né? Ou seja, ficou idoso ou de alguma forma não conseguiu fazer a sua evolução e acabou desencarnando mais cedo, ou por conta do próprio, né, espírito que buscou alguma coisa errada, ou por conta de que ele precisava ir mesmo. Então, quando um espírito precisa de terminar o seu trabalho mais cedo, ele desencarna mais cedo, né? E olha, se não é da nossa parte um pouco de egoísmo, né? Por exemplo, a gente não quer que os nossos filhos, os nossos pais vão, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu preferia ir primeiro, porque eu não queria ver eles ir. A gente não queria ver o sofrimento que vamos ter de ver uma pessoa partir. Assim como a gente vai sentir saudade, vai sentir falta, nós também vamos sentir quando desencarna. Só que aí a gente tem a mania de pensar que nós nunca mais vamos ver aquela pessoa. Estamos redondamente enganados. Porque quando a gente desencarna, meus irmãos, a gente se encontra. E muito mais ainda, melhor ainda, que quando a gente dorme à noite, a gente se encontra com as pessoas que estão no plano espiritual, que já foram primeiro que nós, por exemplo, uma avó, um avô. E eu tenho um exemplo muito da minha parte que eu posso estar atestando assim claramente, meus irmãos, que uma vez eu era criança não, aí eu já tinha até me casado já era adulta, já tinha minha casa, já tinha meu lar, né, já estava bem madura mesmo. E eu lembro que eu sonhei com senhores um pouco mais idoso. E esse senhor um deles me tratavam com um carinho tão grande, que eu senti quando eu acordei aquele aquecimento, sabe? Quando encontramos nossos avós, que eles nos abraçam e principalmente que eles deixam a gente fazer o que a gente quiser, né? Simplesmente por bondade deles, né? Eles deixam, né? Por exemplo, a gente mexer numa coisa, né? Não sei, meus irmãos, mas eu não tive meus avós, né? Eu não cresci com eles. Eles desencarnaram antes de eu os conhecer. Na verdade, ele só tinha um, né? Quando eu nasci, que era meu avô paterno. É exatamente desse avô que eu vou falar para vocês. Eu trabalhei, assim, cansada. E eu sentada, eu tinha mania de sentar com a minha mãe. Aí, pra vocês verem, né? Eu sentava com a minha mãe enquanto ela estava fazendo alguma coisa, assim, um pouquinho para poder eu ir embora, para fazer o meu trabalho na minha casa, né? As minhas tarefas de casa. E descansar para o outro dia. Mas sempre passava na casa da minha mãe. Sempre, né? E um dia, meus irmãos, conversando com ela, era um dia, assim, daqueles que a gente tem aqui em Minas, tinha, né, em Minas, que era no final do ano, né, assim,
no horário de verão, hoje não tem mais, foi cortado. Mas a gente chegava mais cedo do serviço e muitas vezes a minha mãe também trabalhava, que ela passava roupa até mais tarde. Então, ela também chegava da tarefa dela, aí que ela ia lavar uma roupa, ia fazer alguma tarefa de casa. E eu sentada ali perto dela, olhando ela fazer. E lembrei que eu tinha sonhado à noite com senhores, né, de idade, que tinha entrado no meu quarto, inclusive um havia me levado uma boneca dessas grandes, né, que a gente fala que é as maiores que tem, mas de colo, né, ainda era aquelas bonecas durinhas ainda, não essas mais molengas agora, não é umas durinhas. Ficava em pé e sentava se a gente sentasse ela. Não sei se vocês lembram, né? Que hoje elas estão mais adaptáveis, mais maleáveis, né? Então, meus irmãos, eu lembro que eles trouxe essa boneca para mim e falou para mim assim, eu vou guardar aqui, em cima do armário, do guarda-roupa, né? E é aqueles guarda-roupa mais antigos, porque hoje é tudo embutido e já faz muito tempo, né? Então já tem muito tempo que eu sonhei isso. Então ele me chamava de Batatinha. É, que gracinha, né? Então, meus irmãos, eu não sabia. Né? Esse é o meu avô paterno, que da minha mãe materna eu não conheci nenhum, nem a minha avó, nem meu avô. E do meu pai eu só conheci meu avô assim mesmo, eu era criança, eu não lembro das coisas, né? Não lembrava, eu lembrava dele, mas não das coisas. Sim, de falar, de me chamar, de conversar, isso eu não lembrava, eu havia esquecido. Então eu perguntei para minha mãe, mãe, por acaso algum dia a senhora conheceu? Não. Eu falei assim, mãe, quem é que me chamava de Batatinha? Nesse eu conheci, não. Foi isso que eu perguntei para ela. Mãe, quem me chamava de Batatinha? E ela falou assim, uai, seu avô. Foi meu avô. Uai, mas... Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu sonhei com senhores, assim, mais de idade, que eles tinham entrado no meu quarto à noite. Só que eu não conheci. Só que um deles me olhava com tanto carinho e me chamava de Batatinha. Então eu não sei quem é, mas isso veio na minha cabeça e na minha lembrança agora. Alguém me chamava de Batatinha. Ela falou assim, seu avô te chamava de Batatinha. É, cada uma de vocês tinha um apelido carinhoso. E você era uma batatinha. E hoje eu virei uma batata. É brincadeira, meus irmãos. Eu brinco muito que eu sou baixinha e gorda, né? E quando era criança era miudinha. Minha mãe explicava que eu era muito miudinha. Parecia que as batatinhas, muito pequenininha, não crescia. E era isso. Então ele me chamava de batatinha. E as minhas irmãs também tinham outros apelidos que ela foi falando. Então, meus irmãos, isso eu venho prestar um esclarecimento para vocês pessoalmente, para mostrar para vocês a certeza de que realmente eu tinha sonhado com uma pessoa que tinha vindo me visitar e que era uma pessoa maravilhosa, que eu acordei de manhã sentindo aquele carinho. E isso acontece hoje com a minha mãe também, já desencarnada. Eu sonhei com ela já, né? Ela vindo me visitar e fala uma palavra tão linda, tão linda. Era a palavra que ela me chamava, né? E
E aí eu pensei, meu Deus, que linda, minha mãe veio me visitar. E realmente a gente sente assim como se diz, que a gente sente saudade, sente falta, né, daquela pessoa. E a gente não tá com ela fisicamente todos os dias e não sabe quando a gente vai terminar a nossa prova para se encontrar de novo. Mas a gente sabe agora, né, através da doutrina espírita kardeciana, que o espírito pode vir visitar aquelas pessoas que ainda estão ainda na Terra, né? Que estão ainda em crescimento evolutivo na Terra ainda, mas encarnada. Não que quando chega no plano espiritual não continue evoluindo, pelo contrário, evolui também. Mas a gente evolui mais e melhor quando nós vemos para a Terra e podemos escolher uma prova para nós. Mas isso depende da escolha nossa, meus irmãos. Depende também do esforço que a gente fez em uma encarnação. Para trás, se a gente fez um esforço em crescer, em evoluir e fazendo coisas boas, coisas do bem, coisas boas para o espírito, é como se a gente tivesse bônus, entendeu? E a gente pode contar com esses bônus quando estamos a caminho em uma outra encarnação. Vocês veem como que é interessante a doutrina espírita, né? Muitas coisas ela vem assim nos respondendo, nos esclarecendo. Por isso, mas para isso, meus irmãos, a gente precisa acreditar, precisa buscar crescer, precisa buscar evoluir como em qualquer outra doutrina que seja aqui na Terra. Porque eu acho assim, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer, aquilo que sente necessidades, né? Aquilo que é melhor para o seu próprio espírito, né? Se eu vou para um caminhão evolutivo de uma religião, é porque eu experimentei, gostei e quero continuar ali, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar a vontade, né, de cada um, porque cada um tem a sua condição, né? Aceita melhor isso, outro aceita melhor aquilo, outro aceita tudo do jeito que é bom, que ele acha que é melhor para ele. Ele aceita tudo. Então, interessante isso, né, meus irmãos? Mas tem coisas que. Mas a gente precisa compreender para a gente buscar querer ter uma escolha, né? Por exemplo, a doutrina espírita, ela tem livros e a gente estuda através desses livros. E aquilo que eu conheço muitas pessoas que experimentaram a doutrina espírita, mas não gostaram, seguiram outro caminho e são evangélicos e eu amo todos eles, né? E tem outros que têm outra doutrina diferente da minha, bem totalmente diferente, assim, no sentido de escolha, né? Eu quero escolher o caminho certo, então eu vou procurando, né, através desse caminho, ser melhor, buscar ser melhor. Porque eu acho que é assim, a gente vai crescendo, vai evoluindo e vai melhorando, né? Então, à medida que vamos crescendo, nós vamos amadurecendo também o espírito. E o amadurecimento do espírito é buscar parar de sofrer, meus irmãos, né? Porque eu já caí tantas vezes, eu tenho que levantar. Então, eu já sei que aquele caminho para mim não funciona, porque eu caí, machuquei, né? E não levantei, não consegui levantar. Agora,
Cada um tem esse direito, em qualquer doutrina, naquilo que achar melhor, né? Para o seu bem, né? Para as suas faculdades espirituais. Porque tanto faz qualquer um, qualquer religião, buscando a Deus, meus irmãos, é o que importa, né? Buscar a Deus, buscar, e nessa doutrina, seja qual que for, buscar melhorar como pessoa, né? Porque a gente procura buscar melhorar os outros, né? E os outros a gente não adianta tentar nem se esforçar, porque os outros nós não vamos mudar nunca, né? Não tem como. Às vezes a gente aceita uma coisa, evolui porque já aceitou certas coisas, e então isso é crescimento. Então, às vezes a gente vê assim, nossa, mas fulano tá vendo o sofrimento do outro e não aprende. Não é assim que a gente fala? Nossa, eu vejo o sofrimento do fulano e não aprende, né? E não aprendo, às vezes também a gente não aprendo. Vou lá e caio de novo, e machuco de novo. Por quê? Porque eu não cresci, não amadureci espiritualmente ainda. Então eu vou errar tantas vezes quanto for preciso até eu buscar a minha melhora como pessoa. E buscar a minha melhora pessoa significa fazer o melhor para outra pessoa que está do nosso lado, né? Jesus não veio, não sofreu, não mostrou para nós como um irmão mais velho é capaz de se sacrificar pelo bem-estar do outro, né? Foi isso que Jesus fez, se sacrificou pelo bem-estar de nós que estamos aqui ainda, que ainda não crescemos, que ainda não melhoramos. Então ele se entregou, né, para que fosse melhor, né, para nós, que com o sofrimento dele a gente compreenderia muitas coisas, né? E aí tá aí, nós estamos aqui tentando, esforçando até hoje. Não sabemos quantas vezes, né, nós já estivemos aqui, mas vamos voltar quantas vezes for necessário. Então, meus irmãos, quanto mais vir na terra, mais vamos melhorando, né? Então, quanto mais terminarmos uma tarefa, nós podemos voltar em outras épocas e terminar outras tarefas que ficamos por fazer. Então, é isso, né, meus irmãos? Se fosse um homem mau, teria que ficar mais tempo, porque ele precisa aprender mais, a ser melhor, né? Então, isso não significa no corpo físico, meus irmãos, assim, por exemplo, se eu sou mais idosa que o outro, significa que eu não aprendi? Não, não é isso que nós queremos dizer. Porque quanto mais a gente compreende, mais tempo a gente pede a Deus, né? Para quê? Para dar tempo da gente aprender uma tarefa e não precisar retornar em outra encarnação. Nós queremos aproveitar aquela. É exatamente como uma dívida, meus irmãos. Vamos supor, quando a gente casa, a maioria de nós não casamos já com a nossa casa própria, não, né? Isso é mérito. Isso também é mérito. Mérito de outras encarnações. Quando a gente está aqui na Terra, que a gente casa, que a gente quer ter nosso lar, nossa família, muitas vezes precisamos até pagar aluguel. E a gente paga todo mês aquele dinheiro para nós. É como se estivesse arrancando de nós aquele dinheiro, porque a gente sabe que precisa daquele dinheiro para outras necessidades do corpo físico, da nossa família e minha também,
né? Então, aquele dinheiro do aluguel que a gente paga é um esforço, como é que como nós vamos dizer, é uma coisa difícil, porque a gente trabalha e não vê o resultado. E de repente você tem uma oportunidade, você percebe que tem uma oportunidade de comprar sua própria casa. Então você vai buscar trabalhar para conseguir pagar os seus. Você vai saber que vai trabalhando e que vai estar quitando aquela dívida, né? Você vai trabalhar com mais gosto, vai pagar com mais gosto, porque você sabe que um dia você vai terminar de pagar, não é? E o aluguel não se paga. E um dinheiro sofrido, né, meus irmãos? Porque foi ganho sofridamente com o nosso trabalho. Então, é um dinheiro que a gente não aproveita. Aproveita, né, meus irmãos? Espera aí, né? Não vamos dificultar as coisas. Porque se nós conseguimos trabalhar para pagar o nosso aluguel, graças a Deus que nós estamos trabalhando, estamos dependendo unicamente do nosso esforço, né? Porque quando a gente busca o esforço do outro para sermos mais tranquilos, para ser mais suave para nós, não é um ganho, né? Nós não podemos fechar o olho e olhar lá para trás. Não custou o meu esforço, mas custou o esforço de alguém que com certeza estava ali, né, na labuta, assim como eu. Então, a gente não pode tomar do outro, a gente precisa ganhar o nosso. Então, precisamos se esforçar com o nosso trabalho, com a nossa pessoa, o nosso espírito, buscar crescer e evoluir. Que aí, se eu busco trabalhar e busco ganhar meu futuro, oh, que coisa ótima. Então, a gente tem que trabalhar para buscar o nosso futuro. Se eu terminar mais cedo de pagar esse aluguel e pagar minha casa própria, é uma felicidade muito grande para aqueles que conseguem, meus irmãos. Somente a gente experimentando para ver o tanto que é muito gostoso, o tanto que é feliz para nós a gente conseguir, né, um mérito, que é um mérito muito grande a gente conseguir as coisas pelo nosso próprio esforço. Então, meus caros irmãos, é isso, né? Então, quando uma pessoa desencarna mais cedo é porque ela terminou sua tarefa em outra encarnação e precisa terminar e não precisa mais ficar aqui, porque o mundo físico, meus irmãos, infelizmente não, felizmente é uma oportunidade muito grande que nós temos, né? E essa felicidade de trabalhar, de nos esforçar para conseguir chegar no fim, é muito bom, é muito gostoso, é muito, nossa, é gratificante, né? Então é isso, meus irmãos. Não vamos assim ficar mais assim fazendo blasfêmia, né? Porque é blasfêmia contra Deus. Quando a gente fala assim, né? Ou seja, e o mérito daquela pessoa no passado não conta? Que ela trabalhou até o entardecer? Ou seja, não trabalhou até o corpo ficar idoso, né? Em uma encarnação antes, porque nós queremos que aquela pessoa continue a sofrer aqui na Terra, se ela já terminou sua prova, né? Então é isso. Quanto mais cedo nós terminarmos a nossa prova por mérito,
é porque nós trabalhamos noutra encarnação até o final. Ou seja, às vezes muitos de nós fazemos hora extra no trabalho. E essas horas extras são horas extras, ela tem bônus horas, né? Quanto mais você trabalha, mais bônus você vai receber, além do seu salário. E é isso que a gente tem que perceber, tem que entender, meus irmãos, para a gente não perder muito tempo, né? Buscar trabalhar essa evolução, buscar esse mérito nosso, né? Pelo nosso esforço. Por exemplo, nós temos tarefas. E essas tarefas que nós vamos fazer, nós temos que fazer bem feito. Não é andar depressa para terminar logo, isso não. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando, né? E à medida que vamos vivendo, vamos evoluindo, vamos crescendo, né? Espiritualmente. E aquele que vai mais cedo é porque ele já fez esse crescimento numa outra oportunidade. Então, ele terminou aquela tarefa mais cedo porque ele precisa ir lá buscar outras tarefas para fazer. Porque o espírito só é feliz de verdade quando ele termina, né, seus estudos mais cedo. E o estudo, no caso, é trabalho, né? É trabalho. É isso, meus irmãos. Vamos então explicar mais coisas de acordo com as leituras, né? Do Evangelho. E nós também vamos aprendendo também, porque Jesus inspira-nos todos os dias, cada vez mais, se nós nos esforçarmos durante o nosso trabalho aqui na Terra. Seja com os filhos, com o esposo, né? Porque é complicado. Tem pessoas que têm uns filhos que dá mais trabalho do que outros. Tem casamento que os filhos são maravilhosos, mas o marido não é bom, ou a esposa não é boa. Então, isso tudo, meus irmãos, são compromissos que nós buscamos de lá para completar a nossa evolução, viu? Então, se os irmãos quiserem deixar perguntas, né, elaborar essas perguntas aí, a gente pode estar fazendo estudo de acordo com aquela dúvida daqueles irmãos, para que eles possam compreender melhor o Evangelho, né? Que Jesus abençoe vocês, meus irmãos, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, do meu espírito encarnado. Eu espero que vocês fiquem bem, que Jesus os ampare sempre em todas as condições. E que vocês fiquem bem, viu? Tudo que forem fazer, que seja sofrido, né? Como um trabalho, por exemplo, né? A gente fala trabalho duro, né? O trabalho é duro, mas se a gente conseguir com aquele trabalho duro, criar os nossos filhos bem, então pronto, né? Aquele trabalho se tornou muito bom para nós, né? Foi graças a ele. Então a gente fica feliz e honrado de ter trabalhado duro, mas ter conseguido aquele mérito. E é isso. Ai, meus irmãos, um beijo. Que Jesus abençoe vocês todos. Ficam todos na paz de Deus.